gosto muito, um amigo meu, um mestre meu, por isso que tá nesse Dia dos Professores, ele mora lá em Santa Bárbara do Oeste. Quem acompanha meu canal já sabe de que eu tô falando. Então vamos a mais um de Papo com o Eric. Léo, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo para minha casa, cara. E eu fui fazendo essa entrevista aqui, esse bate-papo aqui, porque eu ficava sempre perguntando pro meu pai, por que o Léo gosta dessa música? Que música ele mais gosta? Que carro ele mais gosta? Então é por isso que eu fiz esse bate-papo. Opa, obrigado, Eric, da oportunidade de a gente estar aparecendo no seu canal, na sua gravação aí, no seu conteúdo que você gera no seu dia a dia aí. Nós aqui da Autopeças Show, nós também se sentimos muito agradecidos de tudo que vocês têm proporcionado para vocês aí, como telespectadores, como você, seu pai e outras pessoas que assistem a gente aí também, tá? Muito obrigado da oportunidade da gente estar participando aqui e muito obrigado de você escolher a gente para estar conversando, né? Fazer um bate-papo legal também aí, tá? Obrigado e vamos lá para a pergunta. Como começou seu interesse por carros, principalmente pelo Fusca? Então, Eric, a gente já vem, né, de muito tempo que a gente trabalha com isso, né? A gente tem a loja de portas abertas, a Autopeças Show. Para quem é aqui de Santa Bárbara, que é cidade pequena, conhece todo mundo, a gente se conhece, muita gente já conhece a gente de muito tempo, né? A gente tem a loja de porta aberta, acho que aberta desde 1990. Mas meu pai já mexe com carros há muito tempo, né? Meu pai vendia peças, a gente chama vendedor porta em porta, desde 1985, 86, por aí, tá? Aí ele teve em 90 a ideia de abrir a porta, de abrir as portas para outras pessoas, para receber as pessoas e fazer serviços e vender peças para outras pessoas também, né? Então, esse meio de campo aí, quem fez foi meu pai lá atrás, abrindo a loja para a gente, tá, né? No caso, ele abriu a loja, era um tio meu que ficava lá na loja, porque a gente era pequeno, né? Hoje é eu, meu pai e minha mãe que toca, porque meu pai se aposentou da rua, ele não vende mais peças na rua, então ele tá ajudando a gente lá na loja, né? Então o interesse da gente já vem de muito tempo aí, gostando, vendo ele mexendo com peças, essas coisas assim, e acho que um pouco de ferrugem também corre na veia da gente, né? Então acaba contagiando, né? Então, o meu interesse já vem lá de trás, de observar, de ver as pessoas mexendo. E aí a gente começou a botar a mão na massa e começou a fazer e o negócio deu certo, né? Aí já é um negócio bem antigo já. A gente já observava ele mexer com. Meu pai não fazia serviços, ele vendia a peça, né? Então a gente via ele vendendo e aí se interessou por colocar. E a gente gosta de mecânica, né? De fuçar, de mexer, da graxa mesmo. Então aí deu certo, aí deu tudo certo. O interesse já vem lá de trás mesmo, né? Léo, com quantos anos você começou a mexer com os carros? Eu comecei a mexer, Eric, mais ou menos quando eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. Eu já comecei. Porque com 10, 11 anos é quase a mesma idade que você tem, né? A gente já consegue distinguir um pouquinho assim, porque no seu caso, você mexe no seu carro, né? Comecei a mexer no carro de cliente, mais ou menos com 10, 11 anos. Aí foi aí que meu pai liberou eu para fazer serviço no carro dos outros, né? Imagina você com uma idade assim, fazer serviço no carro de cliente. Acho que ele tinha um pouco de medo, né? Então, com 10, 11 anos, eu comecei a mexer no carro dos clientes. Foi a época que eu comecei a mexendo aos pouquinhos, fazendo uns pequenos serviços. Quando o cliente chegava lá na oficina, eu falava assim para ele, falava, eu não sei fazer, mas se você deixar, eu vou fazer e vai ficar bom. Aí o cara deixava, a gente ia fazendo. Mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos eu já podia se considerar que a gente já era um profissional já. Então, que eu comecei a mexer, acho que foi com 11 anos, mas que eu mexia como profissional mesmo com 14, 15 anos. Que a gente ia lá para a oficina todo dia, ficava lá e pegava o serviço e destrinchava mesmo, deixava ele legalzinho. Léo, qual foi o primeiro carro que você mexeu? Você se lembra? O primeiro carro que eu mexi,
Foi um gol bola de um rapaz, ele inclusive ele tem esse carro até hoje. Eu troquei uma máquina de vidro de um gol bola prata, eu acho que deve ser 95, 96, mais ou menos. Na época, Eric, o gol bola era como se fosse a gente fala gol bola 97, aqueles gol bolinha depois que do quadrado, sabe? O gol bola seria equivalente, acho que um gol G5 hoje, né? Vamos falar assim. Aí eu troquei a máquina de vidro, ele chegou lá, ele queria comprar a máquina de vidro, eu falei para ele, olha, eu nunca coloquei, mas se você deixar, eu vou colocar no seu carro, vai ficar bom. Aí ele falou, então pode fazer. E ele sentou lá, ficou olhando, fiz o serviço, troquei a máquina de vidro para ele lá. E aí aí a gente começou um falar para o outro, a gente começou a fazer serviço. Na década de 90, o Fusca estava muito no auge, né? Então, depois dos anos 2000, deu uma sumida, sabe? Mas na década de 90, o Fusca era um carro muito popular, né? Todo mundo que trabalhava em fábrica, que ia trabalhar, tinha Fusca. Então, tinha muito Fusca. Por isso que a gente tem muita habilidade com o Fusca hoje, porque já mexeu muito lá no passado, né? E agora tá voltando, as pessoas estão relembrando ele, né? Fazendo ele reviver. Léo, o que você mais gosta de mexer num carro? O que eu mais gosto de mexer? Pô, cara, a gente gosta de tudo, mas eu acho que a parte de borrachas, vidraçaria, eu gosto bastante de mexer. Tem coisas assim que tem carros que a gente mexe, que nem, por exemplo, esses carros mais novos, a gente mexe em qualquer tipo de carro, né? Mas esses carros mais novos, assim, eu não curto muito mexer na vidraçaria, mas os carros mais antigos, parte de friso, colocar friso nas borrachas, acho que isso realça aquela coisa vintage, assim, esses frisos, aquelas coisas cromadas. Então, eu acho que me chama muita atenção essa parte. Então, eu acho que o que eu mais gosto de mexer seria a parte de vidraçaria, sabe? Essa parte de pôr as borrachas mesmo, assim, alinhar a porta. Eu adoro alinhar a porta de carro. Alinhar a porta, principalmente de Fusca, cara. Quando o cara chega lá e fala assim, meu, não tem mais jeito. Não, tem jeito sim, vamos dar um jeito. A gente resolve. A gente tenta, né? A gente tenta resolver, né? Mas alinhar a porta é o que eu mais gosto. Também, né? E a coisa mais difícil que você acha de fazer num carro? E por quê? Cara, o mais difícil hoje de fazer num carro, eu acho que é a parte de tapeçaria, sabe? Deixa eu só voltar um pouquinho para trás aí para você entender por quê. Lá atrás, na década de 90, quando a gente abriu a loja, a gente fazia tudo, tapeçaria, montava, banco não, mas teto, carpete, fazia muito. Depois dos anos 2000, sumiu um pouco essa parte aí, ficou assim, o tapeceiro fazendo a parte dele, a gente só fazendo a parte de montagem. Hoje voltou um pouco assim, ativa, né? A gente fazer praticamente tudo, menos os bancos, né? Então a gente faz teto, carpete, essa parte aí. Mas o que eu mais assim não gosto muito, que é muito trabalho, é fazer essa parte de teto, carpete, tigrinho, aquelas bolinhas, né, que ficam no assoalho, tem gente que chama de carrapatinho. E essa parte eu não gosto muito porque dá muito trabalho mesmo. E hoje a maior dificuldade da gente que mexe com esse tipo de carro é encontrar produtos de qualidade, sabe? É difícil, isso é muito difícil, Eric. Isso, você tem carro, você sabe como que é difícil. E aí a parte de tecido, dessa parte de tapeçaria, aí, que é teto, tigrinho, isso é uma coisa que fica muito aparente, então não dá para colocar qualquer coisa no carro do cliente. Então essa é a parte mais difícil de fazer. É você conciliar, achar um produto bom, fazer um serviço de qualidade e deixar o cliente totalmente satisfeito, né? Eu achei duas coisas muito difíceis. Foi colocar o varão e o quebra-vento. Aí depois que eu fui aí, eu aprendi como é que se instala o quebra-vento, mas o varão foi muito difícil, cara. Então, Eric, a sua dificuldade é a dificuldade de muita gente, sabe? A gente, assim, esse foi um dos motivos pelo qual eu abri meu canal no YouTube, tá? Pelo motivo pelo qual a gente hoje tem um canal no YouTube também, é motivo também pelo qual a gente se conheceu, né? Por essa dificuldade que você teve, muita gente tem também, tá? Não só no quebra-vento, mas em alinhar uma porta, de colocar uma borracha de vidro, de colocar uma fechadura de porta, sabe? O que acontece muito hoje, Eric, as pessoas quererem fazer um serviço, ter um carro antigo,
e não achar pessoas qualificadas para mexer. Maioria das lojas hoje, elas não querem mais mexer em carro antigo. Então, o que o cliente tem que fazer quando ele tem um carro antigo? Cliente e amigo, que eu falo, no caso você, vamos citar você como exemplo. A pessoa tem que colocar a mão na massa e tem que ir lá e fazer. Ela tem que desmontar, ela tem que ir atrás da busca pela peça, ou muitas vezes, se não tem novo, garimpar em ferro velho. Sei lá, ela tem que se virar atrás da peça. Quando ela acha a peça, ela não sabe por onde começar. Então, a gente criou o canal do YouTube justamente para desenvolver as pessoas em casa mesmo, para que elas pudessem estar fazendo o serviço delas no carro delas mesmas. O nosso foco do canal é o faça você mesmo, né? Essa dificuldade que você teve em resolver o quebra-vento, em colocar o quebra-vento, em alinhar o quebra-vento, a primeira vez foi porque não tinha uma borracha legal. Aí você comprou a borracha com a gente explicou para você, você conseguiu, não conseguiu? Tá colocando ele certinho? Então, porque você foi até a oficina e a gente explicou para você. Mas existem pessoas que não têm essa possibilidade de estar se deslocando. Então, a gente criou um canal no YouTube para que pudesse estar explicando para as pessoas como é que se faz o serviço em casa, né? No caso, o quebra-vento do Fusca, ele é muito complicado. Tanto que eu já estou pensando até em fazer mais vídeos, já tenho vídeos que explicam sobre o quebra-vento, e estou pensando em fazer mais vídeos para as pessoas explicando como é que é a linha, como é que é o tipo correto de borracha, em qual ano deve ser aplicado determinado tipo de borracha, entendeu? Porque o Fusca é uma caixinha de surpresa, às vezes o mesmo Fusca, do mesmo ano, para você vai ser de um jeito, para mim vai ser de outro jeito a montagem. Então, a gente está tentando, né, criar mais conteúdo no canal, tudo, para minimizar essas dúvidas, tanto a que você teve, como a dúvida que muita gente tem também, entendeu? Léo, qual foi o seu primeiro carro? O primeiro carro foi um Fusca, cara. Quando eu fiz 18 anos, eu já estava juntando uma grana. Por incrível que pareça, eu expliquei para vocês, a gente trabalha lá desde os 11 anos, lá com meu pai, lá na oficina. Meu pai sempre foi focado, primeiro a escola, depois vocês vêm para cá, para vocês ajudarem a ficar na oficina. Então, quando eu fiz 18 anos, meu pai falou, agora você tem que comprar um carro, tal, comprei um carro. Eu pensei em comprar Gol, Uno, Corsa, mas aí meu pai falou assim, não, compra um Fusca que vai ser um carro bom para você aprender melhor a praticar porque você sai da autoescola, você não sai aprendendo tudo, né? Então, ele falou, compra um Fusca, você vai treinando bastante. E eu fiquei com esse Fusca era um Fusca 86, eu passei ele perto da oficina, o cara tava vendendo Fusca, e aí eu fui ver o carro, acabei comprando o carro, era um Fusca 86, sem querer, assim, a gente mexe com o carro, mexia bastante, mas sem querer acabei comprando um Fusca que, sinceramente, eu ainda não vi nenhum parecido com o meu. E olha que eu mexo com bastante Fusca. E é um Fusca 86, uma cor que chamava vermelho Verona, tá? Ele tinha bancos do Gol, cintos retráteis 3 pontas, vidros verdes, as janelas laterais elas eram basculantes, né? Vidro traseiro com desembaçador, tá? E ele não tinha ar quente, né? E era um Fusca a álcool, 1600 a álcool. Então, um Fusca com todos esses acessórios eu já vi, mas eu nunca vi na cor vermelha. Eu só vi branco, cinza. Eu vi algumas versões no Fusca Itamar, né? Mas ele era 86. Mas sem querer eu comprei o carro, cara. Comprei o carro, tava bem baqueadão, a pintura tava bem desgastada. Depois eu pintei ele. Aí, como eu tava pegando muita estrada, tava estudando e tal, aí eu precisei vender ele e comprei um outro carro. Mas meu primeiro carro foi um Fusca 86, lembro. Inclusive, eu vejo ele de vez em quando, porque o cara que comprou ainda, ele tem uma coleção de Fusca, ele é cliente lá da oficina. E quando ele ficou sabendo que eu estava vendendo o carro, eu falei para ele numa sexta-feira, falei, ô, fulano, eu tô vendendo o carro, eu vou precisar comprar um carro mais novo, porque eu tô estudando e tal. Aí ele falou assim, quanto você quer? Eu falei, quero X valor. Aí ele falou, tá bom. Aí no sábado, isso foi na quinta-feira, no sábado eu tava estudando, né? E eu abri a oficina. Meu pai tava lá abrindo a oficina, aí no intervalo da aula na faculdade, ele
telefone tocou, aí meu pai falando, ó, o cara já veio buscar o carro aqui, o cara tá desesperado, já veio 3 vezes aqui, quer levar o carro, quer levar o carro. Quando eu cheguei da aula, o cara já estava lá na oficina esperando e levou o carro. Foi a primeira pessoa que eu ofereci, a primeira pessoa comprou e tá com ele até hoje. O cara tá com o carro até hoje. Dá Léo, saudade, viu? Léo, qual é o carro que você tem hoje em dia? Hoje em dia, é, bom, a gente, aqui na oficina, a gente, no dia a dia, a gente usa um Uno, né? Não sei se você já viu no Instagram a postagem que a gente fez do Uno lá. E minha esposa tem um outro carro, né? Um carro que ela usa para trabalhar, e eu tenho o Uno que eu uso no dia a dia. Mas a gente tem um outro Fusca também, tá? A gente tem o Fusca, assim, eu falo que é um Fusca, assim, que relembra muita coisa, porque eu passei toda a minha infância dentro desse Fusca. Esse Fusca é o Fusca que meu pai começou, meu pai é de São Paulo. Quando meu pai veio para o interior, ele veio com esse Fusca, é um Fusca anos 70, tá? Ele comprou esse Fusca em 1984, antes de eu nascer. E aí, na época, as peças chegavam para a gente, assim, não tinha tinha transportadora, mas era muito difícil. Então, você tem que ir para São Paulo buscar as coisas. E tudo que a gente tem dentro da oficina, assim, veio dentro desse Fusca. É um Fusca bege, anos 70, segunda série já. E eu tenho esse Fusca guardado até hoje. Usei ele por muito tempo, tá? Agora eu comprei o Uno para a gente usar no dia a dia, dei uma encostadinha nele, ele está guardado lá. Mas no dia a dia a gente usa o Uno, que é para levar cliente, buscar peça, buscar uma coisa ou outra. Mas eu tenho ainda o Fusca que a gente começou lá em 84, tá? Esse Fusca, ele é terceiro dono. Meu pai comprou de um primo dele que trabalhava numa concessionária Volkswagen em São Paulo e comprou de um cara que tirou zero. Então eu conheço todo o histórico do carro. Não é meu carro de dia a dia, é um Fusca que está guardado, tá? Mas aí, o carro que a gente usa no dia a dia é o Uno. Léo, qual carro você tem muita vontade de montar, mas ainda não montou? Boa pergunta. Olha, eu tenho muita vontade, até apareceu uma oportunidade esses dias, mas você foi lá na oficina, você viu como a gente está lotado de serviço. Olha, hoje lá tem 7 Fusca lá para mim fazer, 7 Fusca para fazer lá. Apareceu a oportunidade de eu estar montando, não sei se você já ouviu falar de um carro que chama Romizeta. Não, não É, conheço. é o primeiro carro fabricado no Brasil. O primeiro carro a ser fabricado no Brasil é um Romizeta. Ele foi fabricado aqui na minha cidade, em Santa Bárbara do Oeste, tá? Pelas indústrias Home, sob licença da Isetta, que era uma empresa italiana. Inclusive, eu não tenho muita certeza, mas acho que o Pelé, depois que conquistou a Copa, ganhou um Romizeta de presente também, tá? Teve até uma carreata que foram até Brasília de Romizeta e tal. Depois você dá uma pesquisadinha aí, se quiser colocar no card para as pessoas aí. Eu gostaria de montar um Romizeta. Eu nunca, já cheguei perto, já vi tudo, mas eu nunca mexi nesse carro, assim, sabe? E aqui tem bastante, o pessoal tem bastante nesse carro aí. É um carro que só tem uma porta. Aquele É que um tem a carro porta bem. na frente, né? Isso, ele é bem curioso esse carro aí. E pouca gente sabe que ele é o primeiro carro a ser fabricado no Brasil e aqui na minha cidade, em Santa Bárbara do Oeste. Entendeu? A gente até se sente orgulhoso por ter sido ter a cidade, né? Sido sede do lançamento do primeiro carro no Brasil, né? Acho que é 1958, se não me engano, esse lançamento aí. 58 ou 57. Léo, fora da oficina, o que você faz? Você tem algum hobby? A gente já sabe que você tem uma coleção de canecas. Tem. A gente gosta bastante de caneca. Então, aqui em casa, o meu hobby, assim, eu gosto de... assim, eu sou engenheiro mecânico, né? Embora a gente mexe com, assim, faz a montagem lá. Na minha profissão, na verdade, não é mecânica, né? O nome da minha profissão é instalador de acessórios automotivos. Mas em casa, como a gente é engenheiro mecânico, a gente gosta muito de projetar coisas, sabe? Então, fica bolando sistemas, bolando ferramentas. Mas como hobby mesmo, o que eu gosto bastante é mexer no jardim. Eu gosto bastante de jardinagem, sabe? Isso é uma coisa que distrai bastante a gente, assim. E brincar com meus animais, assim. Eu gosto bastante de animal, cara. Tenho cachorro, tem gato. Também tem o Eu gosto cachorro. bastante. Meus cachorros, assim, eu gosto bastante, brinco bastante com eles.
Mas o hobby bastante da gente mesmo, acho que o meu hobby seria jardinagem mesmo. Léo, hoje mais cedo a gente conversou um pouquinho sobre essa entrevista e a sua filha ia dizer o nome do seu gato. Qual era o nome mesmo? Eu tava com dúvida agora. Verdade. A gente tem um gato que chama Fusquinha. É um gato branco. É um gato que chama Fusquinha. Qual é o seu time de futebol, Léo? Eu sou corintiano. Embora eu gosto pouco de futebol, observo pouco futebol, mas eu sou corintiano. Léo, você joga bola? Não, cara. Joguei bastante quando era mais novo, sabe? Mas eu sempre fui muito ruim de futebol. Eu vi que não era minha praia, era melhor mexer com carro mesmo, sabe? Esporte eu pratico bem pouco. Eu gosto bastante de andar de bicicleta. Aí eu com a minha filha, a gente anda bastante de bicicleta aqui. Cara, eu torço pro Flamengo, eu jogo bola. Eu até jogo num clubinho de futebol, adoro jogar bola, jogo até hoje. Legal. Cara, Léo, O Flamengo é bem popular aí no Rio de Janeiro, né? Verdade. Léo, que tipo de música você gosta e que música você ouve? Olha, assim, na minha região aqui, assim, a gente ouve bastante sertanejo, sabe? Eu gosto bastante de sertanejo. Agora tem a moda aí do sertanejo universitário aí e tal, né? A gente ouve bastante esse tipo de música, assim, sertanejo universitário, mas a vida da gente é tão corrida, Eric, que gosto um pouquinho de rock também, que eu falei para você, Raul Seixas é bacana, mas assim, o tempo da gente é muito corrido, sabe? Ou parece que o dia passa muito rápido. Então, geralmente, aqui na oficina, se você chegar lá a qualquer hora do dia, que o rádio estiver ligado, a gente está ouvindo o que está passando, sabe? Está tocando na emissora de rádio que a gente ouve todo dia lá. Mas a gente ouve um pouquinho de cada coisa, a gente não tem muito, assim, muito uma música determinada, um estilo determinado, sabe? Tanto que nas vinhetas dos vídeos que a gente posta, a gente tem um pouquinho de rock também. Léo, muito obrigada por participar desse bate-papo aqui, cara. Muito obrigada por ajudar a gente no Quebra-Vento. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, Léo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Eric, a oportunidade. Aí, galera, a gente vai terminar nossa entrevista de hoje por aqui. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir meu canal. Então, até a próxima entrevista. Tchau, galera. Obrigado. Se inscreva no canal do Eric aí, que o menino tem sucesso aí, viu? Sucesso aí, Eric. Fica com Deus e até a próxima. Também se inscreva lá no Tio Caroto Peças. Tchau.